Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar Ezequiel capítulo 37. E que capítulo! Começa com uma cena, olha, fortíssima. O profeta ele é levado em espírito para um vale. E esse vale tá cheio de ossos secos. Uma imagem assim de desolação total, que impacta logo de cara, né? Impacta muito. E aí vem a pergunta de Deus, né? Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Exato. E a resposta de Ezequiel é de uma entrega, uma humildade. Senhor Deus, tu o sabes. Quase como quem diz, né? Humanamente falando, impossível. Só o Senhor sabe e pode fazer algo. Perfeito. E essa imagem dos ossos é fundamental entender o que representa. O próprio texto adiante explica, né? Estes ossos são toda a casa de Israel. É o povo no exílio. Ah, sim. Eles se sentiam assim, sem esperança, espiritualmente mortos. A frase que eles usam é muito forte. Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. É o fundo do poço mesmo. Nossa, que pesado. E aí, então, vem a ordem divina para ele profetizar. Mas profetizar para os ossos é uma coisa meio... Contraintuitiva, né? Falar para ossos. Exato. E a promessa é muito física no começo. Deus vai colocar tendões, carne, pele. Uhum. E o texto descreve assim um barulho, um rebuliço, os ossos se juntando, a carne e a pele cobrindo tudo. Mas tem um detalhe importante. Eles estão formados, mas inertes, né? Falta o essencial. Precisamente. A estrutura está ali, mas não tem vida. E aí que entra a segunda parte da ordem. Agora, ele tem que profetizar o fôlego, ao espírito, o ruach em hebraico, que pode ser vento, sopro ou espírito. Ah, entendi. E esse sopro vem dos 4 cantos da terra para dar vida àqueles corpos já montados. E o resultado é impressionante. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Uau! Um exército. De ossos secos para um exército vivo. É uma restauração clara em 2 etapas. Primeiro a forma, a estrutura. Depois, a vida, que vem do Espírito de Deus. E essa visão tão forte vira uma promessa direta para o povo exilado. Deus falando que vai abrir as sepulturas deles. Que metáfora, né? Para a situação de exílio, de desespero. Linda metáfora. E vai trazê-los de volta para a terra de Israel. E a chave de tudo é Ele mesmo colocar o seu Espírito neles, para que vivam. Exato. Isso aponta para uma restauração muito profunda, né? Não só voltar para a terra, mas voltar a viver espiritualmente. E é Deus quem faz isso. É uma ação soberana dele para reviver e restaurar o seu povo. E tem um propósito claro nisso também, né? Sim, o texto disse. Então sabereis que eu sou o Senhor. A restauração serve para que eles reconheçam quem Deus é, seu poder, sua fidelidade. Faz todo sentido. E olha só, a visão de restauração não para aí. Logo depois vem outra imagem bem interessante. A das 2 varas. Deus manda Ezequiel pegar 2 varas. Numa, escrever por Judá, o reino do sul. Uhum. E na outra, por José, que o texto explica que é Efraim e as tribos do norte. E aí, ele tem que unir as 2 numa só vara. É fascinante como as visões se conectam. Os ossos secos falam de vida a partir da morte. As 2 varas falam de unidade a partir da divisão. Boa conexão. O significado é esse mesmo. A reunificação das 12 tribos. Superar aquela divisão histórica terrível entre Israel, o reino do norte, liderado por Efraim, e Judá, o reino do sul. Então a promessa é de um só povo. Um só povo debaixo de um só rei, que é chamado ali de meu servo Davi, apontando para um líder ideal futuro da linhagem de Davi, e eles vão viver juntos na terra prometida, e tem um detalhe importante: purificados das idolatrias, dos pecados do passado. Unidade. Purificação. E isso tudo leva a quê? O capítulo termina com uma nota bem alta, né? Termina com a promessa de uma aliança de paz. E não qualquer aliança, mas uma aliança perpétua. E o ponto culminante? Deus estabelecendo o seu santuário, a sua presença, ali, ó, bem no meio deles, para sempre. Ah, isso é fundamental. A presença de Deus. Com certeza, porque aí a restauração não é só política. Não é só física, ela é, acima de tudo, relacional. É Deus voltando a habitar com o seu povo.
aquela promessa: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E essa presença divina santifica o povo, os torna diferentes. Um testemunho para as outras nações. Exatamente. Um testemunho vivo do que significa ter Deus por perto. A comunhão com Deus é o ponto mais alto dessa restauração toda. Que jornada, então, nesse capítulo 37 de Ezequiel. A gente sai de um cenário de morte total, ossos secos, desesperança, e chega numa visão de ressurreição, de um exército vivo, de uma nação reunificada e, o mais importante, um povo em comunhão restaurada com Deus. Tudo pela palavra e pelo poder dele. É impressionante. Fica mesmo a reflexão, né, sobre a força dessa linguagem simbólica. Como que visões tão fortes como essa dos ossos podem comunicar uma esperança tão radical, especialmente quando a realidade que eles viviam era o oposto. E o que significa para uma comunidade que se sente cortada, né, como eles diziam, completamente perdida, receber uma promessa dessas, não só de voltar a existir, mas de ter o próprio Deus morando no meio deles. Que transformação isso representa, né? Que garantia de futuro.